Fala galera, aqui é o professor Alisson Lisboa. Hoje nós vamos estar trabalhando reações de substituição em aromáticos. Quando nós falamos sobre a expressão aromáticos, essa estrutura ela está classificada como um hidrocarboneto que apresenta apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura e ela tem algumas características. Por exemplo, os hidrocarbonetos, no caso dos aromáticos, eles apresentam 6 ligações com carbonos, tá? Nós vamos ter aqui 6 carbonos nessa estrutura. Cada carbono vai estar ligado a um hidrogênio. Então, os pontos de localização dos carbonos são os pontos de encontro, onde nós chamamos de vértice. E cada carbono está ligado a um hidrogênio porque existem ligações entre os próprios carbonos, que são ligações duplas alternadas, representadas por esse ciclo, que indicam uma ressonância, ou seja, essas ligações duplas elas estão em constante movimentação e elas são alternadas. Onde tem uma dupla, a próxima é a simples, depois dupla, simples, para dar a ideia de movimento que nós chamamos de ressonância. E aqui nós temos 2 tipos de substituição. Essas reações de substituição, principalmente essas duas, onde nós estamos utilizando 2 tipos de ácido. A primeira aqui nós temos uma reação chamada de nitração, tá? Porque é utilizado o ácido HNO3, que é o ácido nítrico. No segundo exemplo, nós temos aqui um outro ácido, que é o H2SO4. Essa reação nós chamamos de nitração. E aqui nós chamamos de sulfonação. Então vamos entender o que é que acontece nessas 2 reações de substituição. Todos os ligantes aos carbonos que apresentamos aí na estrutura são hidrogênios. Você tem 6 hidrogênios, tá certo? Tanto na nitração como na sulfonação, você vai ter 6 hidrogênios. Isso dá a ideia que a substituição ela pode acontecer em qualquer um dos 6 hidrogênios, ou dos 6 carbonos, que é onde vai estar havendo a substituição de uma parte por outra. Na sulfonação, da mesma forma, nós temos aqui 6 hidrogênios, e essa substituição ela pode acontecer em qualquer dos hidrogênios que nós estamos visualizando. Então, o que é que acontece? O ácido ele tem uma característica que é provocar o processo de desidratação da área onde está havendo contato. Principalmente ácidos que são classificados como um ácido forte. Então, tanto o ácido nítrico quanto o ácido sulfúrico são ácidos considerados fortes. Então, qualquer superfície em que tiver o contato com o ácido, aquela superfície ela vai sofrer um processo de desidratação. Tipo, se você tem contato direto a sua pele com um ácido sulfúrico, então isso vai provocar um processo de desidratação. Então vamos lá, como é que ocorre o processo de nitração? Essa parte OH é ela que vai fazer a retirada de um dos hidrogênios para que o NO2 faça a substituição. Então eu vou escolher esse hidrogênio aqui. Então essa ligação ela vai se romper, aqui vai quebrar a ligação com o hidrogênio e o carbono, e o NO2 ele vai
substituir o hidrogênio que estava nessa estrutura. Então, qual vai ser o produto final? Então, nós vamos ter como produto final a estrutura onde ocorreu a substituição, onde agora nós vamos ter o grupo NO2, que substituiu o hidrogênio que estava ligado ao carbono, mais a molécula de água, certo? Então eu tenho aqui dois produtos diferentes dos dois reagentes. Antes eu tenho um anel aromático reagindo com o ácido nítrico, formando o nitrobenzeno, que aqui já é uma outra estrutura, uma função nitrogenada chamada de nitrocomposto, certo? E água. Na minha estrutura de baixo, que vai passar pelo processo de sulfonação, nós vamos ter agora, certo? O processo de reação. Então vamos entender aqui o que é que acontece. Lembrando que a substituição ela pode acontecer em qualquer um dos hidrogênios. Então, OH vai retirar um hidrogênio e o HSO3 vai fazer a substituição. Qual vai ser o nosso produto final? Então, nós temos aqui o anel aromático, agora recebendo o SO3, HSO3, mais a formação na molécula de água. Então, esse é o processo de sulfonação. Veja que ele parece com o processo de nitração. Obedece a mesma orientação, certo? Se eu utilizasse agora essas duas estruturas para fazer uma nova substituição, aí entraria agora uma orientação que ela não poderia acontecer em qualquer hidrogênio. Aqui, qualquer hidrogênio poderia ser substituído, nessa estrutura também. Mas a partir dessas duas, não é qualquer hidrogênio que vai ser substituído. Por qual razão? Porque agora nós temos grupos diferentes dos hidrogênios já ligados ao anel aromático. Nós chamamos de orientadores. Então, esses orientadores, eles vão direcionar quais são as posições que as substituições elas vão poder acontecer. Então, por isso que não é em qualquer hidrogênio que uma nova substituição vai acontecer, mas ela vai ser sim direcionada. Então, nós temos aqui mais uma reação, que agora nós temos uma reação de substituição também, mas agora nós não temos mais ácidos, nós temos aqui a presença de halogênios. Então, nós temos uma substituição através do processo de halogenação, tá? Vai seguir a mesma orientação que nós estamos vendo. Embora reações como essa, elas aconteçam em um meio. Quando a gente fala em um meio, condições. Tipo, são reações que precisam da presença de um catalisador, como também precisam da presença de calor. Então, tem que haver um fornecimento de calor para que o processo ele possa acontecer. Então, geralmente, a representação dos catalisadores ou da condição de temperatura, elas vão ser representadas aqui nessa parte. Então, quando esse símbolo ele aparecer, traz a ideia de calor, certo? É onde uma reação ela precisa fornecer. E a outra
vai ser esse aqui, ó, que é a representação de um catalisador. Então, o que é um catalisador? Catalisador é uma substância que ela participa da reação, tá? Ela acelera o processo de reação, porque ela diminui a energia de ativação. Então, a reação ela vai acontecer mais rápido, tá? E no final, o catalisador ele se refaz. Ele apenas entra no mecanismo da reação, acelera a velocidade da reação e no final ele se refaz. Então essa é uma das funções do catalisador. Então mais uma vez eu vou mostrar para vocês aqui que essa substituição ela pode acontecer em qualquer um dos hidrogênios. Por quê? Porque nós não temos um orientador. Lembra que na reação anterior tanto a nitração como a sulfonação ela pode acontecer em qualquer um dos hidrogênios, porque não tinha um orientador. Mas uma segunda substituição, quando já se tem no anel aromático o NO2 ou o HSO3, essa substituição ela já não pode acontecer em qualquer um dos hidrogênios. Por quê? Porque nesse caso existe aí a necessidade de ser direcionado, porque já tem agora um orientador. É o que vai acontecer aqui. Então, nesse processo, qualquer hidrogênio pode ser substituído. Então, a ligação ela se rompe entre os dois bromos. Então, o bromo vai retirar o hidrogênio e o outro bromo ele vai fazer a substituição. Então, qual vai ser o meu produto? Então, nós temos aqui a formação do anel aromático. Agora, ele vai estar substituído, certo? Ou seja, o hidrogênio ele já vai estar na reação, ou seja, ligado diretamente ao anel aromático. E o outro formando o ácido bromídrico. Então, eu tenho aqui um haleto orgânico, o hidrocarboneto ligado a um halogênio, eu tenho a formação de um haleto orgânico. E aqui uma função inorgânica que é o ácido bromídrico. Então eu tenho uma formação de duas substâncias, tá? Pelo processo chamado de halogenação, que são reações onde ou tem a substituição, que é o caso aqui, ou tem a adição. Então, existem condições para que essa substituição ela aconteça. Então, nós temos aqui nesse processo a entrada de um bromo e a saída de um hidrogênio. Por isso que caracteriza a substituição. Lá no outro processo, nós tínhamos na nitração a entrada do NO2 e a saída do hidrogênio. E na sulfonação, a entrada do HSO3 e a saída do hidrogênio. Então, galera, nós finalizamos aqui mais uma aula sobre reações de substituição em aromáticos. Espero que vocês curtam e até a próxima.